Olá, queridos amigos, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Vida Missional. E a videoaula de hoje é Projeto de Missão Caleb 2022. Portanto, queridos, fique conosco até o final, compartilhe amplamente essa videoaula e venha comigo. O texto base, queridos, é Josué capítulo 14, versículo 12. E disse Caleb: Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Então nós encontramos aqui um Caleb determinado, assim como tem que ser o cristão, o adventista do sétimo dia, e com a confiança em Deus de superar os maiores gigantes. Ele prometeu estar conosco até o final. O grande objetivo, querido ou queridos, da Missão Caleb desse ano, primeiro, criar entre os jovens da igreja um movimento missionário constante, que a médio prazo se torne o estilo de vida deles em nosso distrito e não apenas num evento pontual no mês de julho. Outro objetivo desse projeto é desenvolver os mais diversos dons de nossa juventude. Na sequência, dar oportunidades para que eles sirvam ao próximo de uma forma intencional. E, finalmente, salvar do pecado e guiar no serviço os que forem sendo resgatados por meio do batismo, tendo como meta o discipulado. O terceiro ponto desse projeto, queridos, é criar, executar, acompanhar e avaliar um planejamento estratégico de Missão Caleb. Então, o primeiro passo básico para a gente avançar nesse projeto é o nome ou os nomes dos líderes e coordenadores da equipe. Então, precisa determinar quem vai ser o pai da criança, quem vai ser o responsável, o líder, o representante, aquele que dita a direção. Então, coloca aí o nome da pessoa ou dos coordenadores. 3.2, decidir em oração, com a liderança dos jovens, evidentemente, e também da igreja, o plano que melhor se enquadra no perfil da igreja e de sua juventude. Nós iremos apresentar 3 planos da Missão Caleb 2022. Então, com oração e, claro, reunindo a liderança da juventude, da igreja, decidir qual é o melhor plano para o crescimento espiritual da igreja, da juventude, que vai proporcionar uma ampla experiência no desenvolvimento dos dons dos jovens e, ao mesmo tempo, criar aquele compromisso missionário. Então, letra A, o primeiro plano, uma igreja maior e mais forte da cidade se une com uma igreja menor do interior para que ambas, unidas, realizem o evangelismo da Missão Caleb no interior. Então, se essa for a proposta aceita, faça um X aí entre os parênteses. Letra B, além da igreja da cidade realizar um ponto com uma igreja no interior, a mesma deslocará uma outra parte da equipe dos Calebes para realizar um segundo ponto na cidade. Então, se a letra B foi escolhida, faça aí um X entre os parênteses. Letra C, terceiro e último plano, realizar um único ponto de Missão Caleb nos arredores da igreja local, se for da preferência dos jovens. Pois bem, então nesse item 3.2 aí, queridos, tem que sentar a liderança, os jovens, e decidir se eles querem o plano A, ou o plano B, ou o plano C, tá bom? 3.3. Caso a escolha seja o plano A ou o plano B, entrar em contato com uma das seguintes igrejas: Igarapé Grande, Bernardo do Mearim, Mandis da Bárbara, Santa Luzia, São Raimundo, Brilho do Sol, Lima Campos e Centro da Velha Rosa. Você pode pegar o WhatsApp desses líderes comigo, tá bom? 3.4, decidir, uma vez que já sabe qual é a igreja que você vai fazer a Missão Caleb, como vai ser, escolher o plano, decidir o período da Missão Caleb. Queridos, Missão Caleb é no mínimo 15 dias, não tem como fazer em uma semana. Com 15 dias eu já acho pouco, mas o mínimo é 15 dias. Então, de data tal até data tal, tal espaço aí para ser preenchido, você, com a liderança, deve preencher. Esse planejamento é indutivo, porque você precisa de uma caneta para estudar, para ler e já ir preenchendo. Cada equipe de Missão Caleb precisa desse planejamento em mãos e ir preenchendo com oração e, claro, decidindo em conjunto. 3.5. Escolher, mediante pesquisa e análise, quais projetos sociais devem ser feitos na geografia do ponto Caleb. Então, tem feira de saúde, teste de glicemia, corte de cabelo. Letra D, aferição de pressão. Massagem, limpeza de pele, manicure, pedicure, aulas de culinária saudável, consultas jurídicas com advogados, consultas com psicólogos, consultas com médicos, consultas com dentistas, terapia ocupacional, consultas ou aulas com fisioterapeutas, aulas de exercícios físicos, distribuir cestas básicas, aulas de artesanato, varal solidário, reformar uma casa, um lugar público, né, pintando, etc., doar sangue e etc., etc. Quase que eu terminei o alfabeto aí, né? Então tem muitas opções.
Observação importante: os projetos sociais devem acontecer diariamente. Isso é missão Caleb. Se a gente focar só na Bíblia, só na Bíblia, só na Bíblia, é um evangelismo que a gente faz em qualquer período do ano. Já a missão Caleb, ela envolve a questão dos projetos sociais de continuidade. Os projetos sociais devem acontecer diariamente no melhor horário. Pode ser de manhã, 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, à tarde, 3h30, 4h30 da tarde, ou à noite, 1 hora antes de começar a pregação, por volta de 6 horas da noite. Quando chegar o fim da missão Caleb, essas ações que estarão sendo realizadas todos os dias, ou quase todos os dias, essas ações devem continuar na igreja local, onde está acontecendo a missão Caleb, pelo menos aos domingos para o culto evangelístico. E aqui no meu canal, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, uma videoaula que explica como deve ser o culto de domingo atrelado aos projetos sociais. 3.6, essa missão Caleb, obviamente, precisa de um alvo de batismo. Com oração, nós precisamos ser desafiados a escolher um alvo para alcançar almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloca o número bem aí. 3.7, catalogar e cadastrar os profissionais da igreja e da comunidade para o serviço na missão Caleb. Talvez na equipe de missão Caleb não tenha todos os profissionais, ou quem sabe não tenha profissionais devido à idade, muita gente nova, então vocês precisam catalogar numa fichinha, numa folha, os profissionais que poderão ajudar na missão Caleb. Pode ser adventista, pode não ser adventista, nós iremos precisar dos dons e talentos dessas pessoas para atender a comunidade. Então, como você pode observar na primeira linha aí, enfermeiro, né, a primeira profissão, coloca o nome do profissional que foi contactado, coloca o WhatsApp para ele saber o dia que ele vai poder ajudar na sua missão Caleb, né? E claro, também tem o profissional de artesanato, dentista, advogado, nutricionista, educação física, terapeuta ocupacional, culinária, feira de saúde, limpeza de pele, massagem, corte de cabelo, varal solidário, que é muito interessante. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica bacana sobre essas ações, aí eu vou colocar na descrição do vídeo também, desse vídeo. Cesta básica, que vai doar cesta básica, psicólogo, pintor, manicure, pedicure, fisioterapeuta, limpar o ambiente público, doar sangue, médico, feira de saúde, tenda de oração e, claro, cozinheiras para fazer um sopão, né? Então, no final dessa videoaula, no final desse projeto, eu vou colocar um anexo. Eu coloquei um anexo como sugestão de como preparar um planejamento dos projetos sociais, distribuindo as ações diariamente no local do Caleb ou nas mediações, combinando o melhor horário. Então, lá no anexo tem uma planilha que você pode preencher os profissionais que vão ajudar diariamente. 3.8, evidentemente precisamos de um orçamento, e eu coloquei aqui uma ideia sugestiva, né? Como a gente está querendo juntar uma igreja da cidade com uma igreja do interior, como é que poderia ficar? Brindes, né? Nosso orçamento fictício aqui, brindes, lanche, carro de som, alojamento, alimentação dos Calebs, que os Calebs ficarão lá no interior durante os 15 dias ou terão que ir e vir todos os dias. Caso eles fiquem lá, vai precisar fazer um orçamento da alimentação, dos Calebs, alojamento, etc. Carro de som, lanche e brindes que serão dados e usados durante o evangelismo. Coloca aí o valor das despesas nessa próxima coluna. Na terceira coluna, o aporte da igreja da cidade. A igreja que está enviando seus Calebs lá para o interior precisará entrar com valor financeiro para ajudar nesse ponto de Caleb. E precisa também o aporte da igreja do interior. Ela vai entrar com menos recursos, mas no que ela pode ajudar nesse orçamento? Então, soma todos os valores, coloca aqui o total das despesas da igreja da cidade e da igreja do interior para ver se a conta fecha. Tudo tem que ser feito com planejamento. 3.9, fazer o mapeamento do local do projeto Caleb. Não cai de paraquedas lá, precisa saber quais são as ruas, vilarejos, povoados, bairros, tudo mapeado, e você consegue isso pelo Google Maps, né? Então, fazer o mapeamento do local do projeto Caleb, catalogar as ruas e distribuir entre as duplas missionárias. É um trabalho inteligente, coordenado. Cada dupla será responsável por uma rua ou parte dela para dar estudos bíblicos e realizar visitação durante o dia, obviamente, e convidar para os projetos sociais diariamente, tá bom? Qual é a programação sugestiva? Tenho aqui a programação sugestiva do evangelismo, bem como dos projetos sociais. Vamos começar pelo evangelismo. 6 horas, às 18 horas da noite, projeto social. Isso caso a equipe escolha fazer algum projeto social nesse horário, opcional. Mas 7h15 da noite, 19h15 da noite, filme bíblico ou cristão. 19h30 das boas-vindas, explicar o que será oferecido, né? Música, filmes, brindes, lanche, palestras sobre família e saúde, projetos sociais, sorteios, etc. Isso tem que ficar bem claro já no início e tem que ser repetido todas as noites para ficar bem massificado na mente das pessoas. 19h40, bem no começo do evangelismo, seria interessante cantar o hino nacional, mas você pode começar com CD jovem, CD adoradores, fica a seu critério. 7h45, ou seja, 19h45, começa com a oração do Pai Nosso, ou pode já começar com a oração já nas primeiras noites. 19h50, um brinde ou uma dinâmica. 19h55, dá uma dica de saúde.
pode ser presencial ali, como pode ser um vídeo falando sobre os benefícios das frutas, verduras e legumes, ou de 8 remédios naturais. 8 horas em ponto, que são as 20 horas da noite, palestra, que é a palestra desse dia. 20 e 30, música e oração final, e 20 horas e 40 minutos, um brinde ou um lanche para encerrar, e o lanche sempre é muito legal. Como é que faz com os projetos sociais? Tanto de manhã, de tarde ou à noite, às 6 horas, primeiro, chegar com antecedência para o projeto social. Número 2, recepcionar cada um, precisa ter pelo menos um na recepção do local, que pode ser numa escola, no local do Evangelismo Caleb, pode ser na igreja, numa casa, onde vocês acharem melhor, no lugar que atraia muita gente. Eu geralmente prefiro fazer fora da igreja, fique à vontade. Número 2, recepcionar cada um. Número 3, cadastrar os participantes nos projetos sociais. Por quê? Para ter o controle, para fazer visitas depois. Você consegue visitar essas pessoas, oferecer o estudo bíblico e convidar para o projeto da noite. 4, explicar o que está sendo oferecido ali. Não sei se é teste de glicemia, corte de cabelo, se vai ser uma aula de culinária vegetariana, se vai ser aulas de exercícios físicos. A lista está aqui em cima, acabei de ler com vocês. Então precisa ser esclarecido o que vai acontecer. 4, realizar palestra, se for uma palestra, uma aula ou atendimento. 6, orar pelos interessados. Todos aqueles participantes interessados que estarão nos projetos sociais, deixe que cada um faça um pedido e ore pelos pedidos de oração. Você vai ver coisas extraordinárias acontecendo nesse momento. E depois, finalmente, depois de todo atendimento no projeto social, convidar para o programa das 19 horas e 15 minutos que começa o filme, né? O ponto 8, divulgar amplamente na comunidade os projetos sociais, bem como o evangelismo da noite. 5, decidir os responsáveis e suas tarefas. Cada um precisa saber o que tem que fazer. Não pode ficar solto, não pode ficar Caleb querendo se aventurar, fazer turismo no interior. Não, precisa tudo amarradinho, cada um com a sua responsabilidade. Quem é que vai ser o palestrante? Coloca o nome da pessoa aí, o professor de Bíblia. Quem é que vai ficar responsável pelas cadeiras ou bancos, mesas, toalhas de mesa? Coloca o responsável ali na frente. Ornamentação, caixa de som, microfone, cabos, extensão e áudio, projetor de vídeo ou televisão, computador ou DVD, tela de projeção ou parede branca. Quem vai ficar responsável pela faixa de divulgação do local do evangelismo, carro de som, carimbo para convidar os convites, para carimbar, melhor dizendo, os convites, recepção, música, lugar de oração, sonoplastia, visitação, limpeza, lanche, sorteio, brindes, ação social, cuidar das crianças. Precisa ter um lugar à parte para as crianças. E quem vai ficar responsável pela dinâmica, pela dica de saúde, pela iluminação do ambiente, né? E abrir as Bíblias, se for o caso desse projeto. E, finalmente, quem vai ser o responsável em montar a caixa de batismo, o tanque batismal, as batas, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. E eu termino dando o conselho de você montar um grupo do WhatsApp dos envolvidos nesse projeto de Missão Caleb, tá bom? Deixa todo mundo em ampla comunicação, com treinamentos presenciais nos meses de maio e junho, para quando chegar lá no mês de julho, começar a Missão Caleb com toda a força, tá? E eu digo para vocês, trabalhamos e suamos agora e tiraremos férias no céu, amém? Aqui no final tem a planilha que eu prometi, que é a planilha do planejamento de projetos sociais, tá? Tem ali o dia da semana, o dia do mês, horas e ação que vai ser realizada naquele dia, tá bom? Beijo no coração. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau.